Eu tenho certeza que tu já se viu repetindo padrões e crenças da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó. É sobre permissões femininas o meu bate-papo hoje com Claudinha Fortuna. Confere aí. Março, todo mundo sabe que é o nosso mês, o mês das mulheres. E hoje aqui no Sinta-se Bem a gente vai falar a respeito de permissões no clã feminino dentro da constelação familiar. Qual a visão da constelação familiar para esse assunto? Para conversar comigo novamente, está aqui conosco hoje a minha xará, Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem. Muito obrigado. Bom, esse é um tema maravilhoso. Primeiro porque esse mês que dá um dia para as mulheres, né, dia 8 de março, que é um dia tão importante para todas as mulheres. Por que isso é tão importante? Porque as mulheres ficaram invisíveis muito tempo. Elas não foram vistas, elas não foram levadas em conta. Não tinha um equilíbrio entre o homem e a mulher. E muitas culturas não têm ainda esse equilíbrio. Nós estamos, pouco a pouco, alcançando isso e as mulheres estão ganhando voz. Mas esta voz, às vezes, vem com sabor muito amargo. Ainda tem muita mulher amarrada que não conquistou as permissões que precisava. E isso traz uma reboldosa na vida dessas mulheres. Então, quando a gente fala, Claudinha, em constelação, a gente precisa, às vezes, olhar para esse clã, para o clã das mulheres, e verificar quais são as permissões que ainda não foram dadas. Eu já estou curiosa para saber que permissões são essas que, na tua opinião, ainda não foram dadas. Isso é muito importante, porque assim, dependendo da mulher, ela precisa pedir diferentes permissões. Em alguns clãs, não é permitido ser feliz sem casar. Garanto que tu conhece algumas situações assim. Ah, com certeza. Mulher só tem valor, ou tem mais valor, dependendo com quem ela casa. Ela pode ser brilhante, independente, maravilhosa. Ai, mas ela é sozinha. Por que é que isso é um demérito para alguma mulher? Ela pode ser sozinha, mas se sentir completa. Claro que ela também pode ter o pacote completo, que é ter um companheiro, um parceiro, uma parceira, seja lá o que for. Alguns clãs é o contrário. Não é permitido casar. E as mulheres devem ficar somente dentro de casa. Essas mulheres não podem ter namorados, não podem seguir com a sua vida, porque precisam estar em casa protegidas. Mas protegidas do quê? Do príncipe encantado? De quem que elas estão protegidas desse clã? Então, cada caso, cada constelação, sempre vem algo que a gente precisa solicitar para esse clã. E descobrir isso é o papel da constelação. Então, cabe ao constelador, quando olha o caso, a pessoa apresenta as suas questões, as coisas que tem dificuldade. Eu não consigo ser realizada. A gente olha mais a fundo e muitas vezes o que falta são permissões. Por quê? Porque nós estamos sob a influência de 14 gerações. Não é uma, não é duas, não é três, são 14 gerações que ainda estão influenciando o nosso comportamento. Como que eu posso afirmar que são 14 gerações? Na verdade, não sou eu que afirmo. Um tempo atrás, quando eu comecei com a constelação, eu dizia que eram 8 gerações, porque era o que os estudos da biologia indicavam. Os estudos prosseguiram e hoje nós afirmamos que 14 gerações
ainda carregam um trauma acontecido lá atrás. O que é que isso tem de tão bom? Que quando eu ganho uma permissão, quando eu mudo um costume, quando eu rompo uma barreira, eu também libero isso para as próximas 14 gerações. Olha que lindo isso! Olha que mágico! Que coisa que traz tanto bem para tantas camadas de pessoas, para tantas gerações. Então, as mulheres que ainda se sentem presas, que não se sentem plenas, o que eu vou aconselhar? Precisa olhar quais são as suas permissões, o que é que você particularmente ainda não obteve do seu clã. Muitas vezes foi uma avó, uma bisavó, uma tataravó e até mais atrás que tinha um costume na época e continuou sendo regido por uma lei invisível daquele clã, daquele núcleo feminino. Então todas as mulheres daquela linhagem têm que agir de um determinado jeito. E aquela que é a ovelha negra, aquela que se destaca e que faz diferente, normalmente sofre, mas ela rompe com paradigmas, porque ela inicia novas perspectivas. E aí, o que é que a gente faz para saber o que no nosso clã não foi permitido? Então a gente tem que analisar quais são os pontos fracos que nós temos. O que é que eu ainda gostaria de ter ou fazer que ainda não fiz, que ainda não tive? Será que eu sou livre para pensar fora da caixinha? Será que eu posso e me dou o direito de ter tudo? E às vezes as pessoas, as amigas, então são maravilhosas para isso. Porque elas dizem, por que tu não faz tal coisa? Amiga é sensacional, né? Por que tu não faz tal coisa? Por que tu não... E a gente às vezes diz assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque não era permitido no meu clã pensar nisso. Por que tu ia pensar numa coisa que era um tabu dentro da tua família? Às vezes é uma profissão. As mulheres não podem ser outra coisa sem ser professoras. Na minha família, a profissão digna era ser professora. Se não era professora, talvez tu não tenha sucesso na tua vida. E aí, Cláudia, vem uma coisa muito interessante. Por causa disso, o que acontece? Uma profecia autorrealizável, quer dizer, a própria pessoa realimenta isso para que aquilo aconteça. E aquilo acontece. E parece uma maldição. Então, mulheres, não se limitem, se deem direito de pelo menos ousar pensar e analisar o que é que vocês ainda têm o desejo e não concretizaram. Pensar fora da caixa, né, Claudinha? E romper esses padrões que muitas vezes, como tu falaste, vão passando de geração em geração e a gente vai cometendo os mesmos erros, muitas vezes sem se questionar, né? Fui ensinada que é assim, então aquilo já está implícito dentro de mim e vou seguindo aqueles mesmos padrões. Constelar, né, Claudinha? Acho que é uma ótima dica para todo mundo. Isso mesmo, é uma ótima dica. Pelo menos uma vez na vida a gente deve constelar. Pelo menos nesse março aí, mês das mulheres, pra gente iniciar aí 2021 de uma maneira melhor, pelo menos. Vou fazer Claudinha, uma promoção especial para as mulheres. Que legal. Obrigada pela participação aqui no Sinta-se Bem. Adorei te receber. Tchau, tchau.